Era noite, uma noite qualquer, silenciosa, calma, tão comum que poderia facilmente passar despercebida. A rua dormia, as luzes das casas já apagadas, os carros estacionados lado a lado. Mas, naquela esquina esquecida da cidade, algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre a vida de um garoto e transformaria uma tragédia em esperança para centenas de outras famílias. Você está prestes a ouvir a história de um menino que perdeu tudo em minutos e que transformou a própria dor no motivo para salvar vidas que ele nem imaginava um dia conhecer. Uma história de desespero, coragem e redenção. Uma história que mostra que, mesmo no meio das cinzas, ainda é possível renascer. O relógio marcava 2h37 da madrugada quando o primeiro estalo aconteceu. No começo parecia um som qualquer, um ruído na cozinha, talvez algo caindo, nada que chamasse a atenção de verdade. Mas, poucos segundos depois, veio o cheiro, fumaça. Suave no início, quase como se fosse uma panela esquecida no fogão. Mas havia algo diferente, algo denso no ar, algo que queimava os olhos antes mesmo de os pés tocarem o chão frio do quarto. O garoto, apenas 10 anos, abriu os olhos devagar. O quarto estava estranho. O luar parecia alaranjado. Uma luz que não deveria estar ali dançava na parede. Sentou-se na cama. Confuso, o coração acelerou. Aquilo não era normal. Abriu a porta do quarto e foi como abrir a entrada para um pesadelo. O corredor já não era apenas um corredor. Era um túnel de fumaça. O ar pesado queimava a garganta. Cada inspiração vinha acompanhada de tosse. O calor já estava lá, subindo, vindo de baixo, espalhando-se como um inimigo invisível. Ele chamou pelos pais. Nenhuma resposta. Chamou de novo, mais alto. O silêncio da casa agora era mortal. Não havia o som do riso da irmã. Não havia passos apressados. Não havia nada além do som crescente do fogo, devorando tudo em seu caminho. O menino correu. Tentou chegar ao quarto dos irmãos. A maçaneta estava quente demais, impossível tocar por muito tempo. Chutou a porta, gritou, socou a madeira. Por trás dela, o barulho seco de algo cedendo. Depois um silêncio que nunca mais sairia da memória dele. O desespero se transformou em instinto. Correu pela casa já desorientado. O fogo avançava rápido demais. As cortinas eram labaredas. O teto estalava como se fosse despencar. E então, como um último fio de esperança, a porta da frente, travada. Tentou girar a chave, não conseguia ver direito, a fumaça já cegava, o ar já queimava os pulmões. Do lado de fora, um vizinho ouviu o barulho, percebeu a luz estranha, correu até a porta, arrombou com um chute forte. O menino foi puxado para fora, quase inconsciente, tossindo, tremendo, os olhos arregalados. Atrás dele, a casa se tornou um inferno iluminando a madrugada. Os bombeiros chegaram, mas o terrível tempo havia vencido. Os corpos da família seriam encontrados horas depois, sem vida. O garoto, agora o único sobrevivente, sentou-se na calçada fria, coberto de fuligem, o rosto lavado em lágrimas e fumaça, enquanto via o mundo que conhecia desmoronar em silêncio. Os dias seguintes foram um borrão, hospital, perguntas, silêncio. Um vazio tão pesado que parecia impossível respirar. O mundo girava, as pessoas falavam, mas para ele tudo havia parado. A vida havia sido queimada junto com aquela casa. Nos meses que vieram, o menino foi acolhido por parentes distantes, mas nenhuma cama, nenhum teto, nenhum abraço substituía o calor da família perdida. À noite, pesadelos. De dia, um silêncio pesado. E a pergunta que nunca o deixava: por que eu? Por que só eu? O peso da culpa de ter sobrevivido o esmagava todos os dias. Mas com o tempo, e o tempo é um mestre estranho, algo começou a mudar. A dor não diminuiu, mas começou a se transformar. Um dia, ao caminhar pela rua, viu um caminhão dos bombeiros passar. As sirenes ecoaram em seu peito como um chamado. Ele parou, olhou para aquela equipe, para aqueles homens e mulheres que corriam em direção ao fogo e pensou: eles salvam vidas. Eles são a diferença entre a tragédia e a esperança. E naquele instante, uma semente foi plantada. Os anos passaram. O menino cresceu. Carregava no olhar uma determinação silenciosa. Aos 18 anos, sem aviso, sem hesitar, se apresentou ao quartel de bombeiros da cidade. O mesmo onde anos atrás havia recebido a notícia mais dolorosa da vida. Entrou de cabeça erguida e disse com voz firme:
Quero estar do lado que corre para dentro, não do lado que só assiste de fora. O treinamento foi brutal. Peso, calor, resistência física e mental. Mas para ele não havia desistência. Cada gota de suor, cada dor no músculo, cada noite exausto, era um passo a mais para dar sentido à própria sobrevivência. Ele não queria apenas ser bombeiro. Ele queria ser o bombeiro que nunca deixaria uma criança sem chance. Ele queria ser a mão que não conseguiu alcançar a dele naquela noite. E então chegou o dia. A primeira chamada. Um incêndio em um prédio residencial. Famílias presas no segundo andar. As sirenes cortavam o vento. O coração dele batia tão forte que parecia querer explodir. O cheiro era o mesmo. O barulho do fogo, o mesmo. Mas agora ele não era a vítima, ele era o resgate. Correu pelas escadas enfumaçadas, ouviu o estalar do teto cedendo, o grito de medo vindo de um apartamento. Entrou sem hesitar. Encontrou uma mãe agarrada ao filho pequeno, paralisada pelo pânico. Colocou a criança no colo, puxou a mãe pela mão, desceu em meio ao caos tossindo, o calor rasgando a pele. Segundos depois de saírem, o teto do andar desabou. Do lado de fora, viu a mãe abraçar o filho com uma força quase desesperada. Viu as lágrimas de alívio, o choro de gratidão. E naquele momento, entendeu. Finalmente, a dor fazia sentido. Aquilo era o que ele tinha nascido para fazer. Não era apenas sobre combater fogo, era sobre devolver o futuro. Era sobre não permitir que outras histórias terminassem como a dele. Nos anos seguintes, sua carreira se tornou uma sequência de resgates impossíveis. Histórias de coragem que pareciam saídas de filmes, mas eram reais. Ele salvou idosos, crianças, animais, famílias inteiras. Recebeu medalhas, homenagens, aplausos. Mas para ele, o que importava eram os olhos das pessoas que ele salvava. O momento em que a vida voltava. O instante em que a tragédia era interrompida. Anos depois, já veterano, recebeu um chamado diferente. Um incêndio em um conjunto de prédios antigos, muito fogo, risco altíssimo. Lá dentro, no meio da fumaça, encontrou um menino de 8 anos, paralisado pelo medo, encurralado no canto do quarto. Quando os olhares se cruzaram, ele não viu apenas uma criança apavorada. Ele viu a si mesmo anos atrás e naquele instante entendeu. Não era só mais um resgate. Era como fechar um ciclo. Pegou o garoto no colo, o levou para fora e do lado de fora viu a mãe do menino cair de joelhos, abraçando-o como se não quisesse nunca mais soltar. Ele, o bombeiro, ficou parado por um instante, olhando para aquela cena e pela primeira vez em muitos anos, sentiu paz. Não a ausência da dor. Essa nunca some por completo, mas a presença de um propósito maior. Porque às vezes é no meio das cinzas que encontramos a força para acender a chama mais bonita, a de salvar o outro. O menino que perdeu a família não apenas sobreviveu. Ele transformou o luto em missão, a culpa em coragem, a dor em esperança. E se hoje dezenas, centenas de pessoas estão vivas, é porque alguém, lá atrás, decidiu que não deixaria o fogo vencer de novo. E talvez, só talvez, era esse o destino dele desde o início.